Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no Instagram, mais uma vez para a gente falar sobre o nosso FABR. Hoje a gente vai ter mais uma entrevista bem bacana. Hoje a gente vai falar com o Matheus Leite, que é coordenador de Special Team do São Paulo Storm, mas talvez até mais importante do que isso, ele já vinha trabalhando com a equipe há alguns anos, na parte de fisioterapia, na parte de tratamento dos jogadores. Deixa eu até já colocar ele aqui para a gente já poder até começar. Lembrando a galera, fala Matheus, Ô, beleza? beleza? Tá me ouvindo? Tudo certinho. Beleza. Bom, vamos Tá dando pra ouvir esperar. certinho aí o retorno? Tá dando, sua imagem não tá aparecendo muito bem, mas eu tô te ouvindo. Calma aí. Bom, enquanto o pessoal vai chegando aqui na live, lembrando, pessoal, quiserem deixar dúvidas, perguntas para a gente ir discutindo aqui durante a live, tá? Tá me ouvindo, Matheus? Dá pra ouvir tranquilo. Então, beleza. Para a gente começar, se apresenta para a galera, para quem não conhece, fala um pouco da sua história aqui no futebol americano brasileiro, da NFL, que a gente sabe que você torce para o Green Bay Packers, tem participado com a gente até nas discussões. Se apresenta Tamo aí aí. para se apresenta aí para a galera. Bom, eu sou o Matheus, mais conhecido como Pracinha aí no FABR. Sou formado em fisioterapia pela USC, Universidade de São Caetano Municipal. Tô no Storm desde o meio de 2018. O ano passado já peguei a temporada cheia e estamos aí no meio dessa loucura aí agora para ver como que voltam as coisas aí. Beleza. Para quem não sabe, a gente já tinha discutido isso antes, né? A gente vai falar um pouco não, né? A gente vai falar bastante sobre a fisioterapia mesmo dentro do futebol americano, né? A parte de prevenção, a parte de tratamento no jogo, a parte do pós-jogo e tudo mais. E eu vou até começar com uma pergunta que o Diogo Fiorani mandou pra gente. Qual foi a pior lesão que você já tratou dentro do FABR? A pior lesão que eu já vi dentro da FABR foi, sem dúvidas, a do Giamas ano passado, no jogo contra a Lusa. Foi uma fratura de tibia e fíbula, foi bem complicada. Eu não peguei o tratamento dele, ele fez um tratamento à parte, uma outra clínica, mas a pior lesão que eu já vi foi a do Giamas. Beleza, vamos seguindo aqui na parte das perguntas. O Rubenitos mandou uma boa noite aqui pra gente e perguntou para você se alguém que teve um problema com o LCA poderia jogar futebol americano tranquilamente. Tranquilamente. A boa parte dos atletas hoje em dia no futebol americano teve o LCA rompido, fez a cirurgia, fazendo a fisioterapia corretamente, fortalecimento, não pulando de etapa, cara, dá para voltar tranquilamente para atividade esportiva, tanto futebol americano quanto qualquer outro esporte. Beleza. Uma pergunta agora do Eduardo Moribe, né? Como que está sendo o trabalho para você por conta do que a gente está passando com a quarentena e por causa do Covid-19? Cara, eu trabalho em uma clínica, então eu não tô parado, né? Fiquei parado 2 semanas, mas a gente voltou aí. Com o futebol americano, o que eu procuro fazer é acompanhar os atletas de longe. Eles têm meu número, eles me mandam mensagem, me perguntam as coisas. Estou trabalhando em material também, porque como eu assumi a parte de special teams agora do Storm, estou trabalhando em material também para mandar para os atletas. Então, para mim não mudou tanta coisa porque eu continuo trabalhando. Só mudou a questão do futebol americano mesmo, que não tem mais os treinos, então tô trabalhando meio remotamente assim com os atletas. Entendi. A sua câmera ela não tá funcionando ainda pra gente aqui, viu, Matheus? O Calma pessoal aí, tá falando, não deixa sei eu ver. se tá desativado alguma coisa, mas ela não tá aparecendo pro pessoal, tá? Mas acho que o áudio tá perfeito, tá todo mundo conseguindo te escutar. Bom,
Eu acho que aqui, ó, perguntar agora, qual para você, qual que é o maior desafio dentro do futebol americano? Cara, o maior desafio é você estar sempre de olho no campo. Você tem que estar entendendo o jogo, você tem que entender muito bem o jogo. Está sempre de olho em campo. Então, putz, um atleta se lesionou, vai entrar correndo, faz o primeiro atendimento, tira o atleta de campo. Vira e mexe acontece a gente entrar para atender, tirar o atleta, na próxima jogada acontecer outra lesão e já tem que entrar de novo. Então, a gente fica com meio que uma sobrecarga aí, né? Uhum. Mas o maior desafio mesmo é essa correria de você conseguir atender duas pessoas ao mesmo tempo, ficar de olho no atleta que está fora de campo lesionado e o atleta que está dentro do campo. Para mim, o maior desafio seria esse. Certo. Agora, uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, que acho que foi até o que a gente começou a discutir para fazer a live, foi uma foto do Finex no ano passado, né? Com certeza você lembra, acho que foi contra o Vasco, não foi? Não, foi contra o Steam aquela foto. Contra o Steam, que ele tem uma imagem que estão agarrando ele bem pelo tornozelo, né? Pela perna. E ele mesmo falou na época, né, te agradeceu bastante, e isso entra muito na parte da prevenção. Você, como fisioterapeuta, além do que você já recomenda para os jogadores do Storm, todo o trabalho que você faz, que a gente já viu, né, que a gente fala daquela botinha que você faz, o que você acha que os atletas têm que ter de cuidado pré-jogo, durante as semanas de jogo, pós-jogo também, mesmo que não se lesione? O que ele deveria fazer para evitar ao máximo uma lesão ou os primeiros tratamentos para alguma coisa? Cara, o atleta, ele tem na cabeça aquele negócio que ele tem que fazer o fortalecimento, fazer a academia, o que não está errado, tem que realmente fazer. Mas existem outras coisas também que entram para um pré-jogo, né? Então, você está bem fisicamente, uma alimentação boa, uma hidratação muito boa, uma noite de sono boa também é bem importante. Uhum. E aí no pré-jogo também já entra a atuação do fisioterapeuta, né? Então, como você falou, a gente tem as botinhas rígidas, né, de tornozelo, foi o que eu fiz no Finex. Trabalho com ventosa também, pré-jogo, liberação miofascial, é uma coisa bem importante no pré-jogo, mas o primordial é um conjunto de coisas, cara, que É, é, que é o fortalecimento, tá bem fisicamente, então um atleta hoje de alto nível no futebol americano do Brasil, ele tem que fazer uma academia além dos treinos do time, tá? Tem que ter uma boa alimentação, se possível, ter um acompanhamento nutricional, de nutricionista, ter boas noites de sono, bom descanso, e o acompanhamento do fisioterapeuta também, porque não adianta também você fazer só o fortalecimento e esquecer, por exemplo, de estabilidade articular, de mobilidade, que são coisas que são bem importantes no futebol americano. beleza. Mais uma pergunta que veio aqui para você, que foi da Cris. Quais os benefícios ao se ver do trabalho multidisciplinar no futebol americano? Cara, eu diria que o trabalho multidisciplinar não tem, na verdade, não tem malefícios, cara. Uhum. Porque você tem uma equipe. Hoje, dificilmente no futebol americano no Brasil tem uma equipe multidisciplinar, né? Normalmente tem só o enfermeiro, só o médico, só o fisioterapeuta, ou dois só. Mas é bem importante, cara. Então, você trabalhar com um fisioterapeuta, juntamente com um educador físico, por exemplo, junto com o médico, a chance de você evitar lesões e a chance de você é, recuperar lesões o mais rápido possível são bem grandes. Beleza. Pessoal, queria agradecer hoje bastante gente participando aqui com a gente. Uma pergunta do Stut07: qual é a melhor forma de recuperação no pós-jogo para um atleta do futebol americano? Cara, liberação miofascial, existem duas formas de liberação miofascial. Tem a liberação miofascial que eu aplico no atleta e tem a autoliberação miofascial, que seria com os rolinhos, o full roller e tudo mais.
E a questão do recovery também com gelo, né, cara? Dificilmente alguém vai ter uma banheira ou um balde que se caiba dentro. Mas o recovery com gelo é primordial, cara. Acabou o jogo, vai para casa, gelo, liberação é o mais importante. Beleza. A Karina, que é a nova presidente do Storm, brincou com a questão da jersey. Essa jersey aqui era da época que eu jogava no Storm ainda, que foi da comemorativa dos 10 anos, né? E, bom, a gente teve mais pergunta aqui, ó. A Neide pediu para perguntar para você qual o maior desafio do fisioterapeuta dentro do futebol americano. É aquilo que eu falei, cara. Você estar sempre atento a tudo que vai acontecer, entendeu? Tá atento ao campo e ao atleta que está fora, entendeu? Porque às vezes o atleta saiu, a defesa saiu de campo e entrou ataque. O jogador de defesa ele não vai me falar que ele sofreu uma lesão, que ele está sentindo alguma coisa, entendeu? Então você tem sempre ter aquela visão periférica de olhar por fora os atletas que saíram, os atletas que estão entrando, para saber se tem alguém lesionado, se tem alguém sentindo alguma coisa. É mais ter essa visão periférica do campo e da sideline também. Entendi. E você agora, né, esse ano, você assumiu, né, o papel que era do seu irmão no ano passado, né, que é de ser o coordenador de Special Teams do Storm. E como que tem sido, mesmo que a gente tenha paralisado tudo agora, né, como que tem sido para você meio que conseguir conciliar tudo isso, né? Porque agora você tem que, além de ter todas essas atenções como fisioterapeuta e profissional da área, ter essa atenção ainda com os special teams, com os jogadores. Como que é para você conseguir manejar todas essas coisas ao mesmo tempo e tentar manter sempre o maior trabalho, o melhor trabalho? Cara, a gente teve o primeiro jogo, o Storm ainda conseguiu ter o primeiro jogo antes da paralisação, né? Sim. Então, no primeiro jogo a gente não teve grandes lesões, foi coisa bem simples, mais uma entorse, uma coisinha ou outra. Então, não foi tão difícil conciliar as coisas. Mas é bem complicado. Você, como fisioterapeuta, já tem que ter uma visão periférica de tudo que está acontecendo e ainda olhar o campo como coordenador de special teams, entendeu? Fora agora, depois da paralisação, a gente não está meio parado com a fisioterapia, não tem ninguém lesionado, então eu consegui fazer, por exemplo, o vídeo de análise de special teams. Estou analisando os nossos outros adversários, não sei como que vai ser, se vai continuar, se não vai, então eu estou analisando bem. Questão de lesão, está todo mundo bem, então a princípio eu estou só preocupado com as análises e com o meu trabalho mesmo. Entendi, ó. O Albinex mandou uma pergunta também. Como fisioterapeuta e coach, o fato de ter o olhar médico te influencia nos momentos de definir as ações do Special Team? Cara, as ações não, mas influencia na questão de eu escalar, por exemplo, entendeu? Mas as ações não tem como influenciar nas ações, porque é meio sistemático, assim, o que a gente tem que fazer, entendeu? Mas influencia na escalação. Se eu notar, por exemplo, durante um jogo que o atleta que eu escalei não tá legal para aquela função, porque ele tá lesionado, ele tá sentindo alguma lesão, eu vou ter que trocar. Beleza. O Coach China, né, ele perguntou aqui pra gente como era, né, a rotina de treino dos Special Teams no Storm com você. Cara, a gente tem espaços, né, no Special Teams. Então, eu com o Coach Clauston, que está de head coach com a gente esse ano, a gente combinou de uma forma. Como o Storm renovou muito, veio muita gente da base, chegou muita gente nova, então, no começo do ano a gente focou mais em desenvolver habilidades, entendeu? Tem muita gente nova, tem muita gente crua, então a gente focou em treinos para desenvolver habilidade. Então vamos colocar que foi um mês aí, um mês e meio, quase 2 meses só de drill para desenvolver habilidades. Uhum. E aí depois pra gente começar a encaixar playbook e tudo mais. E os drills sempre focados no que ia ser o playbook futuramente, entendeu? Eu procurava fazer drills que iriam ser úteis para o playbook futuramente. Entendi.
Mais uma pergunta aqui, mais uma vez da Cris, perguntando para você como você lida para separar essas funções, né? Que você, se é uma coisa difícil ou que você acredita que, num geral, não atrapalha tanto, né? Que eu acho que você até meio que respondeu isso agora há pouco. Cortou um pouquinho, Ornelas. Pode repetir para mim, por Posso, favor? claro. Ela perguntou como você lida para separar a parte do fisioterapeuta com a parte do coach. Ou se você acha que essa separação não influencia muito para você. Cara, existe o lado positivo e o lado negativo. Você ser fisioterapeuta do time e ser coordenador de special teams é bom e é ruim. A parte boa é que você pode tirar um atleta que pode prejudicar os special teams ou pode ter uma lesão mais séria, entendeu? E a parte ruim é que você tem que ficar de olho em mais de uma coisa. Bem mais de uma coisa, na verdade, né? Sim. Então você tem que estar de olho no ataque, quando vai entrar os special teams, estar de olho na defesa, quando vai entrar os special teams, e estar de olho nas lesões também que acontecem dentro e fora de campo. Beleza. Agora, uma dúvida que eu tenho para você é que eu tinha muito quando eu estava em campo. Como que você acha que é a melhor forma de chegar num jogador e realmente falar para ele de assim, sai de campo porque você tá com alguma coisa que vai agravar se você não sair? Ou quando você sente que talvez o jogador possa arriscar? Como que você tenta trabalhar isso com o jogador? Porque a gente sabe que a cabeça do jogador muitas vezes é de insistir mesmo que com um pouco de dor, para contribuir. Como que você faz para tentar mostrar para o jogador que aquela decisão de seguir em campo pode prejudicar ele, o time e muitas coisas a longo prazo? Cara, você tem que ser extremamente sincero com o jogador. É, a avaliação do fisioterapeuta imediata, ela é bem importante. Você avaliar e você entender o que está acontecendo com ele, entendeu? Então você tem que Uhum. avaliar, conversar bem com ele, ter as respostas que você precisa, tá bom? Para poder conversar com ele. Eu, particularmente, eu sou bem sincero. Se eu vejo que o atleta não tem condições de continuar, eu falo para ele que é melhor ele parar, porque ele vai... ele pode perder uma temporada, por exemplo, por conta de um jogo, entendeu? Ele pode ter uma lesão bem mais séria por conta de um sacrifício que, que ele queira fazer ali. Certo. Uma outra pergunta que veio agora foi qual o seu maior sonho ou objetivo como fisioterapeuta dentro do FA? Cara, eu tenho um sonho maior que é um pouco mais difícil de alcançar, que aí seria trabalhar como fisioterapeuta lá fora, né? Mas é um pouco mais difícil, eu tenho conhecimento disso. E aqui no Brasil, cara, seria o meu maior objetivo, meu maior sonho é que eu consiga fazer que os atletas entendam a importância da fisioterapia e da prevenção é, pré-jogo e pós-jogo com relação à lesão. É, Beleza. O pessoal está participando aqui bastante com a gente. E uma brincadeira, né, para quem não sabe, que o apelido Pracinha, né, vem por causa do seu irmão, né, que é É. o Praça, né, que era o coordenador, né? E como que é para você, assim, seguir, vamos dizer assim, que nem a gente tinha brincado depois do primeiro jogo, seguir em família. Você já era um cara que dava uma atenção para os special teams por causa do seu irmão? Ou foi algo que meio que te pegou de surpresa e você teve que aprender boa parte do zero? Cara, eu aprendi boa parte do zero. Eu passei a gostar depois que meu irmão começou a comandar Special Teams, que aí você passa realmente a ter um foco maior, olhar com outros olhos para o Special Teams, que é uma coisa que nem todo mundo faz, né? Uhum. É complicado você vir depois do seu irmão, porque meu irmão fez um ótimo trabalho como coordenador de Special Teams no Storm. Veio Sim. de, se não me engano, 2 anos e meio aí de um trabalho perfeito, diria praticamente. E eu peguei meio que, vamos dizer, entre aspas, aí numa bucha. Porque peguei muito jogador cru, entendeu? Eu também entrando um pouquinho cru, mas aí o Clauston, por exemplo, deu uma força para mim. Eu estudo bastante. Tem toda essa questão, entendeu? Entendi. É uma mensagem que a gente teve agora do Edu Gomes.
Tivemos lesões que poderiam ser mais graves se não fosse o trabalho preventivo do físio. Acho que essa consciência é importante para preservar a integridade do atleta. No começo, quando a gente estava começando, o SPY também falou um pouco sobre isso. Para você, você sente que tá se cumprindo, pelo menos no Storm, essa questão das pessoas entenderem a importância do fisioterapeuta? Cara, eu queria realmente que cumprisse mais, assim, esse papel. Mas das pessoas virem e falar, eu me senti melhor com alguma ação que você fez, eu fui pesquisar sobre aquilo que você falou, entendeu? É, 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 eu me sinto feliz, assim, entendeu? Uhum. Para mim o trabalho está sendo bem feito. Eu queria que os atletas de outros times também tivessem essa cabeça, entendeu? Como eu tô no Storm, eu consigo entrar mais na cabeça do pessoal e falar. Mas queria que todos os atletas do FABR, no geral, tivessem essa mentalidade de prevenção, cara. Uhum. O Diogo Fiorani, né, o Texugo, que estava no Storm ano passado, né, falou aqui que você salvou a vida dele e ainda acompanhou as lesões mesmo não tendo mais obrigação com isso. E isso até de certa forma é uma coisa um pouco comum no futebol americano, pelo menos aqui em São Paulo no que a gente vê, de que quando um jogador se machuca e na outra equipe tem alguém da área da saúde, né, vamos dizer assim, essa outra pessoa geralmente entra em campo para dar esse apoio, né? É, isso você acha que é uma coisa da profissão mesmo, que você sente que você precisa estar em campo, ou você acha que talvez seja um sinal para outra equipe que eles deveriam estar tendo essa mesma preocupação? Cara, a gente até entende que algumas equipes, por exemplo, não tenham esse trabalho, entendeu? Por exemplo, ano passado a gente jogou contra os Tritões, no último jogo da BFA, eles vieram Sim. sem ninguém, assim, de equipe, até porque é uma viagem longa, é Eu lembro, complicado. a gente estava nesse jogo, eles estavam com o time praticamente contado. O time contado. Então eu entrei em campo tanto quando o Storm machucava, o jogador do Storm, ou quando o jogador dos caras machucava, entendeu? Uhum. É meio nosso, assim, o pessoal da área da saúde tem muito essa questão de coração, assim, entendeu? Quando a gente se forma Entendi. na faculdade a gente jura algumas coisas, tem um juramento, então é uma coisa, eu não consigo ver um atleta, por exemplo, se machucar e não prestar pelo menos um primeiro atendimento para ele, entendeu? Entendi. O Amilcar, né, kicker do Spartans, veio aqui e mandou uma pergunta perguntando para você qual que tem sido o seu maior desafio no Special Team do Storm. Depois ele ainda deixou um comentário que Muri Richard é uma das melhores duplas de kicker e Panthers da SPFL. Concordo plenamente. Mandar até um abraço para eles aí, que eles estavam me cobrando. Um abraço pro Moura e pro Richard aí. Cara, o maior desafio, eu não tive tanto jogo, eu tive um jogo só, Sim, entendeu? né? Mas o meu maior desafio foi me moldar ao special time adversário, cara. Porque a gente Entendi. imagina uma coisa, até porque teve só um jogo, a gente vê vídeos dos caras do ano passado. Então, me moldar ao special teams do outro time, acho que foi o maior desafio nesse primeiro jogo. Com relação ao nosso time, o maior desafio foi com certeza você colocar um monte de jogador que subiu da base, por exemplo, e fazer um special teams que seja relativamente razoável. Eu particularmente gostei bastante do trabalho dos special teams no primeiro jogo. A gente Sim. forçou um turnover de punch e teve o bloqueio do field goal no bad snap do São José. Então eu achei que o maior desafio foi. Que foi o que garantiu a vitória no final das contas. Os caras iam pro empate, rolou um bad snap e a gente conseguiu bloquear, cara. A gente tá vendo aqui a galera falando realmente da importância. Luquete Campos falando que não é atleta, mas que você fez um ótimo trabalho para ele poder voltar a jogar o futebol de fim de semana após a recuperação dele do LCA, que você falou que o atleta tem condição de voltar, né? E agora eu queria fazer uma pergunta para você, porque eu lembro que eu brinquei muito com o seu irmão na época, quando ele falou, quando vocês comentaram que você ia continuar. Quando você foi anunciado, vocês chegaram a conversar sobre ele te ensinar algumas coisas, ou você pegar algumas dicas com ele, ou ele foi atrás para te falar alguma coisa, ou foi mais uma coisa que acabou, vocês não tiveram tanto contato?
Cara, eu mesmo procurei algumas coisas, eu pergunto e tudo mais, até porque ele tem mais experiência que eu para isso. Uhum. Mas eu procurei não ir tanto atrás, entendeu? Eu procurei ter o meu ensinamento, o meu aprendizado da melhor forma. Porque eu acredito que quando você vai atrás demais de uma outra pessoa que já estava lá, você acaba pegando vícios, entendeu? É uma coisa que eu não Sim, queria. Eu queria montar os Special Teams da minha forma, eu sei que ele fez a forma dele, então eu queria montar uma coisa que eu já tinha na cabeça, entendeu? entendi. Mais uma pergunta aqui, o Vini Sampaio perguntou para você qual que é a posição que tem a maior tendência a se lesionar? Cara, no futebol americano, a maioria das posições elas têm tendência a se lesionar. Uhum. A posição que provavelmente se lesiona mais é running back, cara, que ele tá ali no meio das linhas ali, tem DL, OL, depois vem safety, então provavelmente é o running back. Ah, entendi. Eu ia até perguntar para você, porque eu sempre tive a impressão de que a maior parte era de jogadores da linha ofensiva e defensiva, né? Até ser por ser os jogadores mais pesados e tudo mais. E agora falando em região, né? Qual a região, assim, geralmente você acha que o jogador mais se machuca? Ombro, braço, joelho, pé, tornozelo? Qual que é a mais comum da gente ver no futebol americano? Cara, ombros, acho que a incidência maior seria ombros, tornozelo, joelho, e aí depois entra uma outra parte que não é tão legal, que é a concussão, né? Uhum. Mas acho que o que seria mais incidente assim seria joelho e tornozelo por conta de entorse, e o ombro por conta das pancadas mesmo, né? A gente tem o shoulder ali, mas todo mundo sabe que o shoulder, por exemplo, ele não protege muito bem a clavícula, por exemplo. A gente teve a lesão do Nick ano passado, por exemplo, que fraturou a clavícula e chorou da temporada, entendeu? Sim. A gente teve mais uma pergunta, voltando para a parte do Special Team, né? Qual a sua expectativa para o futuro do time com esse grande número de jogadores novos que estão dentro do elenco? Cara, a expectativa é boa, porque eu tava até comentando com um amigo meu esses dias. É, o atleta, quando ele sobe da base, ele tem muita vontade de querer aprender, ele quer mostrar serviço, ele quer jogar no principal, entendeu? Aham. Então eu senti bastante da molecada que subiu da base pro principal, que eles querem aprender, eles querem entender playbook, eles querem entender o jogo. Então eu particularmente fiquei bem satisfeito assim com essa molecada. Bacana. E para você, você acha que o fato de você tá começando na função, somado a você ter vários jogadores novos, você acha que isso facilitou um pouco o trabalho? Porque era até uma questão que eu estava conversando com o Gui ontem, sobre às vezes você ter problemas com jogadores mais experientes, que já têm uma maneira de treinar. Você acha que ter esses caras assim mais novos também facilita para que eles obedeçam mais de uma certa forma? Cara, facilita bastante, porque você pega eles muito cru, então você consegue ensinar do zero, aquela parte de drills que eu falei, por exemplo. Aham. É, você consegue pegar eles do zero para ensinar desde o comecinho, como funciona, para ensinar o playbook e tudo mais. Mas eu também não esqueço de jogadores mais veteranos, cara. Eu, por exemplo, como eu estava chegando agora, então eu sempre pegava um feedback de um jogador um pouco mais velho de time, entendeu? Aham. E, e é bom você absorver tanto feedback positivo quanto feedback negativo. É claro que é mais fácil você trabalhar com um jogador novo, porque você pode ensinar ele do zero do que um jogador mais velho, que já tem vícios e tem toda aquela questão de já ter o jeito dele de treinar, né? Beleza. Falando sobre, mesmo que tenha sido um jogo só, e você falou sobre como você foi atrás para aprender muita coisa, para não ter tanta coisa similar ao seu irmão, o que você acha que dá para notar ou que você espera que seja diferente do trabalho que ele fazia? Cara, eu acredito eu que vai ser totalmente diferente do trabalho que ele fazia, entendeu? Aham. Ele tinha uma forma de treino, por exemplo, eu já tenho uma outra forma de aplicar meu treino, entendeu?
E meu irmão já era uma pessoa mais explosiva nos treinos, por exemplo. Eu já sou uma pessoa mais calma. Porém, nos jogos, eu sou uma pessoa um pouco mais explosiva. Entendeu? Meu irmão já é um pouquinho mais calmo nos jogos. A gente tem essas diferenças. Entendeu? Entendi, Mas, pra mim, vai ser totalmente diferente. Meu trabalho é do trabalho dele, cara. entendi. O Texugo perguntou, fez mais uma pergunta, perguntando para você se você já tratou alguma concussão, né? E se você já tratou, como você procedeu no caso, né? E como que é o procedimento para uma concussão, tendo em vista que não é que nem um osso que quebra ou um ombro que vai para fora do lugar, é uma coisa que não tem como visualizar, né? Vamos dizer assim. Cara, aí entra aquilo que eu falei pra você. A gente tem que estar sempre atento ao jogo. Olhar o que está acontecendo. Porque às vezes o atleta só sofre um tackle, por exemplo, ele dá um tackle e tem algum sinal de concussão e ele não vai te avisar, porque atleta é assim, tá bom? Não Uhum. querendo falar mal de atleta, mas realmente atleta é assim. Ele não vai querer te falar quando ele tem uma concussão, porque ele não vai querer sair do jogo, entendeu? Então é, você prestar atenção nos sinais é bem importante. Então, desmaio já é uma coisa um pouco mais pesada. É, Você olha que o atleta está desorientado, demora para levantar do campo, dor cervical, dor no pescoço, é, tudo isso, olhar vago, por exemplo, tudo isso são sintomas. Então, eu notei que o atleta tem algum desses sintomas, eu deixo para fora e vou avaliando ele conforme for passando o tempo, entendi. entendeu? Eu diagnostiquei uma concussão, o atleta está fora do jogo para mim. E aí eu fico em cima do atleta para saber como que ele está, como que ele está sentindo, porque tem questão de vômito, por exemplo, que é um sinal bem importante, Sim. entendeu? Então eu fico bem em cima do atleta é, depois que eu diagnostico a concussão. E também, se eu não diagnostico a concussão, eu também tenho que ficar de olho no atleta quando ele está em campo. Mas eu, Sim. particularmente, costumo tirar ele um pouco mais dos snaps, caso ele tenha algum sinal, mesmo que não seja diagnosticado. E você como você em campo, né? Você já presenciou algum caso no Storm, no caso? Ah, todo jogo. O ano passado, acho que não teve um jogo que não teve alguém que não saiu meio mais pra lá do que pra cá. Teve alguns casos um pouco mais sérios, é claro, mas todo jogo tem pelo menos uma, entendeu? Porque daí também entra aquela questão de jogador mais velho, de ter vício. O jogador mais velho, ele não tem aquela questão de, tipo, putz, eu tenho a técnica certa para dar o tackle. O meu irmão, quando jogava, era assim, ele se jogava na frente do cara e tava nem aí, entendeu? Batia a Sim, cabeça, então é meio complicado, assim. Todo jogo, a sim. maioria dos jogos, esse último jogo a gente não teve, foi bem tranquilo. Mas aí cabe a gente a dar uma olhada nos sintomas e nos sinais, né? E também cabe muito ao que você estava falando, né? De no treinamento você meio que já adequar o jogador ao tackle correto, né? A fazer todo o Exato. processo da maneira certa, né? Para você prevenir ainda mais uma possível lesão, né? Nele ou no adversário. Sim. O Luan mandou agora aqui também. Como saber que o jogador está 100% pronto para voltar após uma lesão? E quais os cuidados que ele tem que ter depois, durante esse processo de volta ou depois da volta? Cara, aí vai muito da análise do fisioterapeuta, os testes que a gente faz, porque depende muito de lesão para lesão, entendeu? Aham, É bem diferente uma lesão, por exemplo, uma tendinopatia, por exemplo, do que um pós-operatório de ligamento cruzado, por exemplo, entendeu? Então, vai muito do feeling do fisioterapeuta, é, os testes especiais que a gente faz, testes de estabilidade articular, por exemplo, dependendo da lesão. Por exemplo, eu só costumo liberar um atleta de ligamento cruzado, por exemplo, pós-operatório de ligamento cruzado, depois que eu tenho certeza que a estabilidade articular dele está preservada, que o grau de força uhum. dele está preservado juntamente com a outra perna sadia, entendeu? Então vai muito do feeling do fisioterapeuta. Beleza, a gente teve uma pergunta agora do Renato Spy, né?
perguntando para você qual que foi a importância da Flávia, que era fisioterapeuta do Storm, se eu não me engano, ela ainda está com o pessoal do Celta Guardians, né? Qual que foi a importância dela na sua carreira dentro do futebol americano? Cara, a Flávia acho que tá no Guardians, no Barueri Guardians. É, é extremamente essencial, cara, porque, assim, meu primeiro contato com o físio de futebol americano foi na semifinal da SPFL de 2018 contra a Lusa, e eu fui para assistir o jogo, Uhum. entendeu? Eu fui pra ficar na arquibancada. Meu irmão falou assim: ah, putz, essa aqui é a fisioterapeuta do Storm, e conversa com ela, já me botou pra dentro do vestiário, e ela já foi me ensinando várias coisas ali, por exemplo, a botinha rígida, e eu ia perguntando sempre pra ela qual que era o princípio, por que, que a gente fazia. Então ela tem uma grande parcela aí por eu estar hoje na fisioterapia do Storm, cara. Sou bastante grato a ela. Bacana demais. Flávia também que foi uma das, não sei se uma das primeiras, mas uma das que era bem ativa também, né? Com o pré e o Sim, pós sim, dos jogadores, né? sim. Uma outra pergunta do Rubenitos, que essa eu acho que pouca gente vai saber, né? Perguntando se você já foi ou é atleta de futebol americano, né? E se sim, de qual posição? Cara, eu joguei no flag do Green Reapers. Era o wide receiver, mas acho que eu sou melhor ali na sideline do que dentro de campo. E você chegou a jogar por quanto tempo no flag? Cara, acho que fiquei. Deu um ano lá, eu fiquei lá. Mas aí inclusive, eu saí do Green Reapers porque é, eu preferia dar uma prioridade maior pro Storm, entendeu? Ah, entendi. E você acha que em algum momento a gente vai ver o Pracinha no campo ou você acha que já passou e já foi a parte de jogador? Provavelmente não, cara, só pra brincar mesmo. Bom, galera, eu queria agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, né? Acho que a gente conseguiu responder todas as perguntas. Queria agradecer bastante você, Pracinha. A gente sabe da importância que tem, né? Eu queria que na época, porque com certeza seria uma coisa que poderia ter mudado o destino de muita gente dentro do futebol americano, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil. Se você quiser deixar suas redes sociais, algum lugar que o pessoal possa conferir seus trabalhos, tudo, pode ficar à vontade. Cara, redes sociais, no Instagram tá aparecendo aí em cima, é @maleite.p, Twitter também, maleite.p, no Facebook, Matheus Leite, e é só seguir lá, só adicionar e vamos que vamos. Bom, queria agradecer a todo mundo que participou aqui. Bastante gente esteve presente aqui com a gente hoje na live, ó. E acho que a sua namorada tá aqui, viu, Matheus? Que ela falou que se voltar a jogar, fica solteiro. Então, aí complica, né? Imagina a rotina de treinador e jogador de novo, né? Não, aí não rola não, aí não dá. Beleza, galera. Obrigado mais uma vez. Para quem não segue a gente nas redes sociais, aqui no Instagram, Primeira Ponto Descida, no Facebook, Primeira Descida, no Twitter, Primeiro Descida. Para quem não conseguiu ver essa live completa ou só pegou um pedacinho, ela fica disponível lá no nosso YouTube. Entre o final da noite, amanhã pela manhã, ela já deve estar disponível. Eu queria agradecer de novo o Pracinha pela